Fala, assombrados! Aqui é o Matheus, do blog assombrado.com.br, e nessa especial vou falar sobre o ET de Varginha. Solta a vinheta, Ana! Sim, assombrados, estou com uma câmera nova. E eu já percebi que ela está focando todos os detalhes possíveis do meu rosto, qualquer suorzinho e tal. Então eu tô danado. A gente acabou de comprar uma Canon T5i e é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo. Então nós estamos aprendendo a mexer e ajustar essas coisas. Então, se não ficou ainda 100% vídeo, faz de conta que tá? 500 mil inscritos no canal, assombrados. Dá uma olhada nisso. Eu e a Ana estamos muito felizes com essa marca. E para comemorar, eu resolvi falar sobre o ET de Varginha, que já está fazendo 20 anos. Quem aí é mais velho, ó, já faz 20 anos que aconteceu o ET de Varginha, lá na cidade de Varginha. Que é quando aquelas 3 garotas estavam andando terreno baldio, encontrando uma criatura encostada na parede, assim. E aí divulgaram com extraterrestre, sendo fantástico em tudo quanto é lugar. Foi um caso, meus amigos aí, os mais jovens, que o Brasil naquela época tinha acabado de passar da autópsia do ET e depois aconteceu de Varginha. Vixe, todo lugar falava disso. E para esse especial eu vou utilizar o livro Toda a Verdade Revelada, Varginha, Toda a Verdade Revelada, do Marco Antônio Petit. Lançado esse ano, 2015, é recente. Ele fez uma análise cronológica dos dados. Durante esses 20 anos ele pegou e foi colocando cronologicamente tudo o que aconteceu. Então eu vou mostrar pra vocês coisas que vocês nem imaginariam que aconteceu lá e tal. Tá bem legal o livro, eu espero, este vídeo. E a matéria que eu escrevi, que você pode ler aqui na descrição. Vamos começar então do início? Calma aí, assombrados. Antes de começar, temos que falar do novo canal de game que surgiu no YouTube, o Maximiza Games, onde a Isa joga diversos jogos, faz reviews, unboxings. É bem interessante. Ela tem jogos lá que ela já lançou, como ela jogando Pro Evolution Soccer, e eu sei que se eu jogasse com essa menina, eu ia tomar um couro dela, porque ela é boa e eu sou ruim nesse jogo. Então faz uma visita lá no canal do Maximiza Games, para você conhecer o trabalho dela. Tá aqui na descrição o link, Maximiza Games. OVNIs sobre Minas Gerais. O Marco Antônio Petit começa o livro falando que ele, pesquisador, ufólogo, ele dá diversas palestras pelo Brasil. E uma dessas palestras, uma conhecida fonte militar procurou ele para ele se encontrar e passar alguns documentos secretos aí dos militares para ele. Eles se encontraram no Rio de Janeiro e o Marco Antônio queria perguntar sobre a noite oficial dos OVNIs, né, que tinha acontecido há um pouco tempo atrás, e eu vou fazer um especial sobre esse assunto ainda. Mas na verdade, o militar queria falar sobre uma grande onda ufológica que estava sendo detectada pelos radares do país a partir de agosto de 1995 e que teve seu ápice no dia 13 de janeiro de 1996 ao sul de Minas Gerais, que é onde fica, coincidentemente, a cidade ali de Varginha, que na época tinha 100 mil habitantes e fica distante 313 quilômetros de Belo Horizonte, a capital do estado. Então o militar disse que os radares detectaram muita atividade de OVNIs no céu de agosto de 95 para frente, e no dia 13 de janeiro, esse dia é chave, ó, 13 de janeiro de 1996, foi o pico mais alto. Vários radares registraram UFOs nos céus. Queda de um OVNI. Em 2 de outubro de 1996, o piloto de ultraleve Carlos de Souza procurou o falecido ufólogo Cláudio Corvo e relatou uma história surpreendente. Ele disse que estava dirigindo pela rodovia Fernão Dias quando, a mais ou menos 4 km do trevo da entrada ali de cidade de Varginha, ele avistou no céu, era umas 8h30 da manhã, uma nave que como se tivesse amassado à frente dela, com rasgos nas laterais e saindo fumaça, andando no céu. Ele ficou estonteado com o que ele viu, né? E depois de passar aquele choque, ele falou: nossa, eu vou seguir esse negócio, ver onde vai dar. E aí ele foi até que ele achou a entrada numa fazenda, a chamada Maioline, e se deparou com um grande pasto, e nesse pasto ele viu, olha isso, assombrados, caminhões do exército, um helicóptero de grande porte e muitos militares, além de vários destroços ali no chão, como se alguma coisa tivesse caído ali. Ele então pegou um desses destroços e ele disse que era assim, se amassava e ele voltava ao normal. E era bem fino e leve, como do caso Roswell. Vocês lembram que o cara falou que ele amassava o metal e ele voltava ao normal? E aí, enquanto ele estava vendo aquilo, chegou um militar e deu um tapa na mão dele assim e falou: vai pra casa, você não sabe o que você viu aqui, some daqui. Aí o Carlos, né, ficou com medo, pegou seu carro, voltou pra rodovia e parou no primeiro posto de combustível que ele achou, foi lá lavar o rosto porque ele tinha visto alguma coisa esquisita.
Quando ele tá saindo para entrar no carro, ele é abortado aí por 2 caras que saem de um opalão azul, e sabe o nome dele, da família, de tudo, e fazem ameaças a ele, pra ele ficar quieto e falar que ele nunca viu nada, senão o bicho vai pegar pra ele. E ele, do que não é bobo nem nada, concordou com os caras, né, e ó, sumiu. Só que aí passou o tempo, ele criou coragem e resolveu contar pro Claudio Covo o que aconteceu. Pra corroborar essa história aí, uma outra testemunha chamada Praxeles, Eduardo Praxeles, que era vigilante aí de um laticínio que fica entre Varginha e Três Corações, disse que no dia 13 de janeiro ele viu muitos caminhões do exército, os militares, passando pelaquela rodovia em velocidade muito alta. Ele diz que sabe que bastante caminhão do exército sai de Três Corações e vai para Varginha, que era uma cidade maior, buscar mantimentos. Só que naquela vez ele falou que era muito caminhão, eles estavam muito rápidos. Isso também no dia 13 de janeiro. Então no dia 13 de janeiro de 1996 aconteceu alguma coisa ali em Varginha. Pode ter caído uma nave espacial ali. Agora fica a pergunta, como que os militares brasileiros já estavam posicionados no local quando caiu o OVNI? Porque o Carlos lá, ele falou que viu voando no céu e caiu, a hora que ele chegou já tinha lá os militares, helicópteros. Muita gente especula aí que os militares americanos avisaram a equipe militar brasileira que ia cair um disco voador naquele local e eles já ficaram apostos. Será que é isso? Para o Marco Antônio Petit, a teoria é outra. Ele diz que os militares brasileiros abateram a nave extraterrestre, soltaram um míssil lá e abateu o alienígena. Olha os militares brasileiros dando abatendo alienígenas. Brasil, zeu. O avistamento do casal Freitas. Em todos os vídeos da época, quando passou Varginha lá em 96, um casal bem humilde, de caseiros de uma fazenda que fica ali às margens da rodovia que vai de Três Corações para Varginha, dava seu depoimento dizendo que eles acordaram por volta da 1h da manhã com o gado todo agitado. Então o senhor Eurico Rodrigues de Freitas e sua esposa Auralina de Freitas acordaram, e aí o seu Eurico saiu para ver o que estava acontecendo, né? Abriu a janela e ele viu, pairando no pasto durante mais ou menos 30 minutos, uma grande nave que parecia estar danificada, ele disse que parecia um submarino, soltando fumaça, e ela ficou pegando altitude para conseguir cruzar um morro. 19 de janeiro, era uma perto hora. dela. 1h da manhã, né? O objeto veio de lá, ó. De lá? É, de lá. Então da cerca pra cá, ele passou baixo ali, ó. E as vacas estavam deitadas na estrada ali, né? Aí ela saiu pela janela da sala, olhou pra lá e viu passando, né? Mas por que ela saiu? Ouviu algum barulho? Foi o barulho das vacas. Ah, das vacas? Isso, as vacas saíram correndo tudo aqui, né, nesse pasto aqui. Aí o barulho das vacas chamou atenção, né? Aí ela olhou pela janela da sala, enxergou o objeto passando aqui. Como é que era esse objeto? Era branco, sabe, fumaçado. Mas o que é? Que ele parecia o quê? Parecia igual micro-ônibus, assim, que era grande. Micro-ônibus? Era comprido, fumaçado. né? Comprido? Isso. Aí na época os ufólogos, eles acabavam associando isso daí ao dia 20 de janeiro, que foi quando as meninas avistaram a criatura. Mas provavelmente o seu Eurico aí, ele avistou esse OVNI na noite do dia 13 de janeiro, na noite anterior, que foi quando o Carlos lá, com o seu carro, viu caído no chão, pegou inclusive um pedaço. O Praxeles, o vigia lá da fábrica, viu um movimento intenso de militares. E aí esse senhor aí, o seu Eurico, diz que viu o OVNI danificado, soltando fumaça também em formato de charuto, pairando sobre as suas terras ali. O primeiro extraterrestre é capturado. Agora chegamos no dia 20 de janeiro de 1996, o fatídico dia que mudaria a história da cidade de Varginha. Por volta das 7h da manhã, o Corpo de Bombeiros da cidade recebe uma ligação anônima dizendo que um estranho ser está ali na floresta e que é para eles irem lá rápido. O Corpo de Bombeiros chegando lá já encontra os militares da ESA, a Escola de Sargento das Armas de Três Corações, no local. E eles resolvem juntar as forças para tentar capturar aí o que for que estava por ali. Quando às 10h30 da manhã, finalmente eles conseguem capturar o animal, jogam uma rede, sabe, essas de pegar animais selvagens, e ele estava vivo, colocam num caminhão e somem com ela dali, provavelmente levando para a Escola de Sargento das Armas. A criatura então, assombrados, reforçando, estava viva quando foi capturado pelos bombeiros. E a criatura estava, uma caixa de madeira em cima de cavaletes, a criatura estava dentro dessa caixa de madeira. O impressionante é que a descrição que nos foi passada por militares é a mesma que as meninas tiveram. E diversas testemunhas viram a cena.
Mas outra testemunha ouvida pelos ufólogos garante ter visto os bombeiros no local onde o ET teria sido capturado. Foi no mesmo dia 20 de janeiro, antes do temporal. Depois o bombeiro desceu ali, parou, foi até onde o pessoal estava comentando aí, que tinha visto algo diferente. Quando eles desceram, foi questão de poucos minutos, subiu o pessoal comentando. Onde que o bombeiro levou isso? Eles descreveram a figura mais ou menos como sendo uma criatura muito feia, pele marrom, cheia de protuberância, olhão vermelho, soltando um fedozão de amônia, essas coisas. Aqui o Corpo de Bombeiros capturou a primeira criatura por volta de 10h30 da manhã. Exatamente neste local aqui, nesta região. A criatura estava bobada. Ela foi imediatamente colocada em um caminhão do Exército. Aqui nessa rua? Nesta rua. O caminhão estava parado aqui. E que se dirigiu imediatamente para a cidade de Três Corações, adentrando a Escola de Sargento das Armas. O avistamento-chave. Agora sim, assombrados, nós vamos falar do avistamento das 3 garotas lá que viram a criatura no muro. Nós vamos falar da Liliane de Fátima Silva, de 16 anos, da sua irmã Valquíria Aparecida da Silva, que na época tinha 14, e da sua amiga Kátia de Andrade Xavier, de 22, que nesse sábado estavam trabalhando como domésticas ali, e ao voltar para casa, já de Anderê, cruzaram o terreno baldio. Quando olharam para o lado, se depararam com uma criatura horripilante, encostada na parede ali do terreno baldio, no meio do mato. A história começou quando Kátia Xavier e as irmãs Valquíria e Liliane Silva anunciaram que tinham visto uma estranha criatura neste lote vazio no Jardim Andere, um bairro perto do centro de Varginha. Foi no dia 20 de janeiro, um sábado. Elas ficaram aterrorizadas, entraram em estado de choque, começaram a berrar e correram para casa. E chegando lá, contaram para a mãe delas a criatura que viram e descreveram mais ou menos assim, como neste quadro aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Aqui podemos ver uma grande foto do ET de Varginha. Olhos vermelhos, 3 protuberâncias na cabeça, pele marrom, aparência gelatinosa. E eu tenho aqui também uma reproduçãozinha feita aqui, que o Pacelli mandou pra mim. E se você quiser comprar, o link vai estar aqui na descrição, fala direto com ele que ele faz um pra você e manda, ó. Tá aqui o meu ETzinho de Varginha, ó, de cócoras, tá vendo? Com o olhinho vermelho, as protuberâncias, marrom, corpo gelatinoso e bem feio. Pele marrom e viscosa, pés enormes, braços finos e compridos, grandes olhos vermelhos e 3 protuberâncias na cabeça. A criatura fazia um barulho de dar medo. O legal, assombrados, é que esse ET aqui é diferente de todos os ETs que os outros avistamentos aí de pessoas no mundo afirmam ter visto, que a maioria vê Grey, lagarto ou nórdico. Esse daqui é um ET tipo único, ó. Desculpa, assombrados, a minha voz está tenebrosa, mas eu preciso gravar esse vídeo. Quando a mãe das meninas chegou lá no terreno baldio, e a notícia se espalhou, né, porque elas berraram muito, não queriam saber o que estava acontecendo, cidade pequena, não havia mais criatura nenhuma por lá, ela já havia desaparecido. A captura do segundo extraterrestre. Naquele dia, naquele sábado, por volta das 18 horas, assombrados, caiu uma tempestade torrencial em Varginha. Chuva de verão, né? Vocês conhecem chuva de verão, chove pra caramba. E aí, 2 policiais militares P2, né, da inteligência, estavam andando de carro por lá pelo Jardim Anderê, não lembro como é que fala aí, a entonação correta, me desculpem. E eram eles, o soldado Marco Eli Xerezê e o cabo Eric Lopes. Eles estavam dirigindo ali quando viram uma criatura estranha passar na frente do carro. Então o soldado Xerezê não teve dúvidas, abriu a porta e saiu correndo atrás da criatura. E lutou com ele sem proteção nenhuma com a mão, conseguindo capturá-lo e jogar no banco de trás do corpo de bombeiro do carro deles. Eles então verificam que aquela estranha criatura está tipo muito debilitada, quase morrendo, e resolvem levá-la para o pronto-socorro da cidade. É óbvio que no pronto-socorro não quiseram prestar ajuda para uma criatura daquela, então levam para onde? Para a Santa Casa. Chegando à Santa Casa, começa a chamar muita atenção a notícia de que tem um extraterrestre lá. E os militares chegam rapidamente, fazendo uma operação para transferir esse extraterrestre da Santa Casa, que era um lugar público que todo mundo poderia ter acesso e não tinha tantos equipamentos, para transferir para um outro hospital particular de Varginha, o Humanitas, que aí já poderiam restringir o acesso por ser particular e ter material, equipamento muito mais avançado, né? E foi isso que eles fizeram. Após a saída do hospital regional, onde ficou por poucas horas, veio para cá.
O hospital regional, o que faz lá? O hospital regional já é um hospital público, um hospital muito bem aparelhado também, mas é um hospital público no centro da cidade que atende diversos tipos de pessoas, de níveis. Então você acha que levaram a criatura para lá antes? Antes. Esse é o Hospital Humanitas, um hospital muito bem aparelhado. O que aconteceu aqui? Da região. Foi aqui que foi retirada pelo menos uma criatura no dia 22 de janeiro, antes do escurecer, pelos caminhões do Exército naquele portão lateral, cinza. Eles então fecharam a parte do Hospital Humanitas, diversos veículos militares foram para lá e convocaram um médico para ir lá ver o que podia acontecer com a criatura. Esse médico guardou segredo até o ano de 2003 quem era. Mas aí ele concedeu um depoimento a Roger Ley, um famoso ufólogo que é especialista em retirar implantes extraterrestres. E ele disse que ele chegou lá, viu aquela criatura feia, gelatinosa, estendida na mesa, mas não conseguia entender a morfologia dela. E enquanto ele ficava com a mão tentando ajudá-lo, ele sentia como se estivesse sendo guiado telepaticamente a mão dele. Mas ele não pôde fazer nada e a criatura morreu naquele dia por volta das 10h30 da manhã, sendo colocada em um caixote de madeira, enfiada num caminhão e transportada lá para Três Corações, para a Escola de Sargento das Armas. Então, assombrados, com os corpos de 2 extraterrestres lá na Escola de Sargento das Armas, no dia 23 é montada uma operação para transferi-los para outro lugar. E esse lugar seria a Unicamp em Campinas. Mas antes eles deram uma parada na Escola Preparatória de Cadetes lá de Campinas para fazer algum procedimento, alguma coisa. E depois sim foram levados para Campinas, para uma instalação secreta que existe lá, de acesso restrito. Eu estou me dirigindo para a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas. Você está vendo ali o portão? De onde saiu o comboio, dizem, para pegar a criatura e transportar para Campinas. Para serem feitas autópsias pelo Dr. Badan Palhares, que foi o médico que fez a análise, a pedido da Globo, do extraterrestre de Roswell, quando a Globo passou as imagens no Fantástico. Ele analisou o vídeo e deu seu parecer ali, e não foi favorável à filmagem não. Então o Dr. Badan Palhares, ele fez, segundo aí testemunhas, a autópsia dos 2 extraterrestres. É claro que ele nega, né, assombrados? Em uma das entrevistas que ele deu negando, foi pro Goulart de Andrade. E ele falou que não teve nada lá, inclusive convidou o Goulart de Andrade para andar pelo laboratório ali, onde faz as autópsias, tudo, para ver que não tem nada secreto e tudo é aberto ao público ali. Eu só posso te dizer que as informações que você tem são as informações falhas. Não existe e não recebemos aqui nada, absolutamente nada, para que pudéssemos estudar. Ou tenha vindo do Exército, ou de qualquer outra força, ou de qualquer outro lugar. Até aí, o caso só era de conhecimento ali da região de Varginha. Mas tudo mudou quando passou no Fantástico uma reportagem sobre o assunto. Foi no dia 11 de fevereiro de 1996 que os ufólogos, os principais, né, que começaram o caso, o Birajara Rodrigues e o Vitório Pacatini, conseguiram um contato na Globo para eles contarem essa história fantástica das meninas que viram o ser extraterrestre aqui, ó, o ETzinho, o ET de Varginha, que os militares, movimentação muito estranha de militares no local, tudo indicando que havia alguma coisa acontecido em Varginha. Aqui no Brasil, uma outra história está agitando os ufólogos. 3 pessoas de Varginha, no sul de Minas, juram que viram um ser muito estranho, nem homem, nem bicho. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar. Aí o Brasil inteiro ficou sabendo do caso, inclusive o Mateuzinho, e eu comecei a comprar fita cassete e gravar toda vez que passava na televisão sobre o ET de Varginha, o Mateuzinho ia lá e gravava a fita cassete dele. Tem essa reportagem do Fantástico disponível na matéria aqui no YouTube, só clicar aqui na descrição que você pode assistir. 15 dias depois o Fantástico passou uma nova reportagem e em maio ele passou uma 3ª reportagem sobre o ET de Varginha, então foi bastante explorado o tema. A morte do soldado. Lembra que eu contei há pouco tempo atrás, assombrados, que 2 soldados estavam no carro quando cruzaram com uma criatura e o soldado Xerezê lá foi lá e lutou corporalmente com uma? Passou alguns dias, esse soldado apresentou um furúnculo embaixo da axila e foi no hospital militar ali. Esse furúnculo foi drenado e nada demais aconteceu. Só que aí no dia 6 de fevereiro, ou seja, 16 dias depois,
Ele chegou na sua casa relatando para sua esposa dores nas costas muito fortes. E começou a sofrer daí diante de uma paralisia progressiva. Depois de peregrinar então por diversos hospitais por ajuda, ele foi parar no hospital regional. E no dia 15, por volta das 15 para meio-dia, ele faleceu. O estranho, assombrados, é que o médico mandou enterrar ele até as 3 da tarde, não deixou fazer autópsia, não teve nem velório, e o caixão foi lacrado. A causa da morte foi infecção generalizada, insuficiência respiratória e pneumonia bacteriana. A família, é claro, que não gostou, né, de não ter um velório, não ter nada para se despedir do rapaz de 23 anos, que até aquela data, antes de acontecer o fatídico dia, não apresentava nenhum problema de saúde. Eles acreditam que alguma bactéria, alguma coisa veio do extraterrestre pro corpo dele, algum vírus alienígena, essas coisas. Pode ter acontecido isso. Porque quando os bombeiros capturaram a criatura, lá, a primeira criatura, por volta das 10h30 da manhã, os bombeiros estavam usando luvas, né, estavam se protegendo. O soldado aí não, ele entrou em luta corporal com o bicho na mão mesmo. Para o ufólogo Paulo Aníbal, ele foi contaminado pelo chamado ET de Varginha. Então o soldado Xerese, ele morreu em circunstâncias muito estranhas. Porém, como a gente sabe, através de relatos, que ele era o único que estava sem luva cirúrgica de proteção, ele segurou no ser com a mão, eu tenho essa teoria. O ser pode ter passado alguma toxina via pele para ele. Apesar de não ter sido feita a autópsia, um exame de sangue foi feito e revelou que seu sangue tinha 8% de toxinas. Mortes no zoológico. Semanas depois da morte do soldado, começaram a morrer animais no zoológico de Varginha, que é um dos orgulhos da cidade. Uma cidade de 100 mil habitantes com um zoológico bem grande. Foi a partir do dia 12 de março. Primeiro morreu um veado, depois uma jaguatirica, 3 semanas depois outro veado e depois uma anta, que era o xodó ali de uma das chefes do zoológico. Ela dizia que aquela anta não tinha nada de errado antes de falecer. Foram realizados estudos, né, para tentar descobrir qual a causa da morte desses animais, sendo que alguns eram herbívoros e outros carnívoros. E o resultado foi que tinha uma necrose no trato aqui intestinal. Mas ninguém sabe o que causou nada. O que será que aconteceu para ter essa necrose? Aí a gente fez exames, porque na necrópsia a gente não concluiu nada. A gente fez exame no que pôde ser feito. E no que pôde ser feito, também não se concluiu nada nos exames. Só se sabe que a causa da morte desses animais até hoje não foi esclarecida. O ET foi visto novamente. Chegamos no dia 21 de abril de 96, ou seja, 3 meses depois do avistamento inicial, no dia 20 de janeiro. E estava tendo uma festa ali num restaurante localizado no zoológico da cidade de Varginha. E uma senhora de mais de 60 anos, chamada Terezinha Klepf, estava no local. Era uma festa em homenagem a um político ali da região. E ela abriu a porta para ir fumar na varanda ali. Tinha uma sacada muito bonita que dava para as árvores do bosque do zoológico. Quando ela estava lá, acendeu seu cigarrinho, olhou para frente, ela viu uma criatura com a mesma descrição da do ET de Varginha. O ET de Varginha estava lá de novo, ela falou que ficou paralisada, ficou alguns minutos ali olhando para a criatura e a criatura para ela, até que ela conseguiu se mexer, voltou para dentro, falou pro marido dela e pediu para levar ela embora e foram embora. Mas ele estava me olhando muito, e era com os olhos vermelhos muito grandes, ele tinha uma boca rasgada. E ele era marrom escuro e tinha a pele assim oleosa. E ele ficou me olhando e eu não saía do lugar. Eu fiquei olhando para ele também. Isso durante uns 5 minutos. Agora, assombrados, o que uma senhora da alta sociedade de Varginha, com mais de 60 anos, por que ele ia inventar uma história dessas? É o que ela fala num depoimento em vídeo. Eu tenho mais de 60 anos, eu não tenho mais por que mentir na minha vida. Então a criatura foi vista de novo lá em Varginha. A tentativa de suborno. O assunto Varginha não saía de evidência. Era jornais, era televisão, era pesquisadores, eram ufólogos, todo mundo procurando as meninas para ela contar aí o que aconteceu no dia 20. Até que no dia 29 de abril, por volta das 10h30, as meninas estavam lá na casa delas e tocou a campainha e elas só não viram o que é, né? Que elas já estavam se preparando para dormir, inclusive. E entraram 4 homens grandes de terno, foram entrando do nada. Entraram na sala e pediram para as meninas falarem o que elas viram no dia 20 de janeiro. E enquanto elas falavam, um deles ia anotando tudo.
Então, quando elas finalizaram, eles viraram para ele e falaram assim, ó: quais são os seus sonhos? O que a senhora quer para suas filhas? Quer dar um estudo? Quer dinheiro? Nós podemos resolver tudo isso para vocês. É só vocês mudarem a história do que aconteceu, do que vocês estão contando que viram no dia 20. Mudem a versão e nós vamos providenciar tudo. Vocês vão ter uma vida confortável depois disso. Dona Luísa Helena, a mãe das duas garotas, ouviu atentamente e falou: posso dar uma resposta depois? Tá, se deu o telefone, eu ligo para vocês amanhã. Não podemos deixar telefone, nós voltamos a lhe procurar. No outro dia, então, a Luísa Helena ligou para os dois principais ufólogos do caso, o Birajara e o Vitório Pacatini, e contou tudo isso daí, que ela foi procurada, e essa história de oferecerem dinheiro para elas mudarem a versão. Os caras nunca mais procuraram a mulher, aqueles homens de terno lá. 4 homens que eu não sei de onde que é, quem são, eu nunca vi. Já abriram o portão, já veio entrando. Aí eu falei pra eles assim: quem são vocês? E falou assim: ó, não interessa quem somos nós. Nós somos a mina de ouro que a senhora nunca pensou em ter. E eles me ofereceu muito dinheiro pra mim e as meninas, para as meninas mentirem que não viram nada. Entende? O inquérito policial militar. Em Três Corações tem a Escola de Sargento das Armas, né? Uma instituição militar. E alguns dos militares ali do local estavam abrindo o bico para os ufólogos, contando as histórias, quem que tinha resgatado os ETs e tudo isso. E os ufólogos divulgaram os nomes. O Vitório Pacatini, o Birajara Rodrigues e o Marco Antônio Petit, depois, juntamente com o falecido Claudir Covo, eles tiveram uma reunião e decidiram divulgar o nome dos militares e dos médicos que haviam cuidado do caso do ET de Varginha aí. 4 de maio. Ufólogos de todo o país, reunidos em Varginha, soltam o que acreditam ser uma bomba. Eles dizem que já recolheram o depoimento de 4 testemunhas militares e que elas confirmam toda a história. Um ET teria mesmo aparecido em Varginha. Os pesquisadores declaram que já conhecem os detalhes da operação, que teria capturado e tirado da cidade a criatura, inclusive o nome dos militares envolvidos. Essa operação foi toda coordenada pelo coronel Olímpio Vanderlei, de Três Corações. Aí a Escola de Sargento das Armas ficou puto com isso daí. E descobriu alguns deles e prendeu lá. Eles foram presos dentro da instituição militar. Mas isso não cessou o vazamento de informações. Tanto é que no final de novembro de 96, o Vitório Pacatino liberou um livro, O Caso Varginha, onde ele expunha todo o caso nos pormenores, contando nomes e tal. Aí, meu filho, a Escola de Sargento resolveu tomar uma providência. Em 29 de janeiro de 1997, instaurou o Inquérito Policial Militar, ou IPM, para investigar aí quem é que estava vazando as informações, o que estava acontecendo e punir essas pessoas. O que se sabe é o seguinte, assombrados: foram convocados os ufólogos para ir lá prestar esclarecimentos lá na Escola de Sargento das Armas. E foram lá o Birajara Rodrigues e o Vitório Pacatini. Depois de acontecido isso daí, a postura deles foi mudando ao longo dos anos, até que atualmente o Birajara Rodrigues, que foi o ufólogo principal de Varginha, ele morava a 500 metros de onde apareceu a criatura ali, que as meninas viram, hoje diz que aconteceu algo estranho em Varginha, mas que ele não fala mais que é extraterrestre, que não tem nada a ver com outro mundo, que alguma coisa estranha aconteceu, mas não é nada de extraterrestre. Afirmar hoje em dia que criaturas foram capturadas pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar e pelo Exército, como consta da história do caso, eu não posso mais fazer esta afirmação enquanto não tiver provas para serem exibidas. Já o Vitório Pacatini, ele está desaparecido. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele tornou-se um grande empresário aí de um ramo, e faz mais ou menos 3, 4 anos que ele desapareceu, ninguém mais ouviu falar dele. Pelo menos as pesquisas que eu fiz na internet, tem até fórum perguntando: cadê Vitório Pacatini? Porque ninguém sabe o que aconteceu. Será que teve uma queima de arquivo aí? Eu sei que foi muito estranha essa postura. O Marco Petit aqui no livro, ele fala, né, que hoje ele é brigado com o Birajara Rodrigues, que foram parceiros lá na investigação no início, e que hoje ele respeita, né, a posição do Birajara, mas que ele não compactua, que aconteceu alguma coisa depois que ele foi entrevistado, lá, interrogado, né, na Escola de Sargento das Armas. Já o Vitório Pacatini, ele não sabe mais onde está.
Será que ofereceram algumas vantagens financeiras para eles fecharem o bico? Não se sabe, são tudo especulação. Pode ser mesmo, o Birajara, de tanto pesquisar o caso, inicialmente ele achava que era extraterrestre, hoje ele acha que é alguma coisa natural. Ué, ele pesquisou, então ele pode ter propriedade para falar que não foi extraterrestre. Mas que é uma postura estranha, é sim. Mas então, meus amigos assombrados, o que aconteceu? Qual a explicação do que aconteceu em Varginha? Será que foi mesmo alguma coisa ufológica? Ou foi outra coisa? Vamos ver algumas explicações para o caso Varginha. A explicação mais bizarra. Inicialmente o exército negou tudo, né? Não aconteceu nada aqui ia acontecer em Varginha, nada. Nada temos a esconder. O comandante da escola leu nota oficial, negando toda a história, mas evitou as perguntas dos repórteres. Caso houvesse... Como saber o que eles estavam fazendo no dia do acontecimento? Trabalhando. Em prol do exército, em prol da nação. Mas depois de muito tempo eles tiveram que falar, sim, aconteceu alguma coisa. E um documentário foi produzido pela Discovery, exibido em 1999. E nela um militar dá a seguinte explicação, que as pessoas viram naquele dia um anão deformado. E porque choveu muito e granizo, ele ficou machucado e ficou acuado ali no muro. Então foi isso que eles viram, um anão deformado machucado da chuva. Sério, assombrados, é verdade isso. Olha um trecho do vídeo aí dele falando. O que ocorreu mesmo foi o seguinte, no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito forte em Varginha, ocorreu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam indo na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. Agora, qual que é a explicação oficial segundo o Exército Brasileiro? Quando eles fizeram aquele inquérito policial militar lá em 97, ele foi um calhamaço assim de folha. E nesse calhamaço o Exército deu uma explicação, que só foi liberada muitos anos depois. Lá em 2010, a revista Isto É publicou a explicação que constava nesse PM. E a explicação é um tanto surpreendente. Os militares dizem que o que as meninas viram, na verdade, foi um senhor chamado Mudinho, que tem problemas mentais e costuma ficar de cócoras em diversos locais de Varginha. Inclusive, ele mora na frente do terreno baldio, onde as meninas viram isso. As meninas deram risada quando souberam da explicação, porque elas falaram, a gente conhece o Mudinho, inclusive eu já dei cigarro para ele fumar. Se fosse o Mudinho que estivesse lá, a gente não teria se assustado tanto e entrado em estado de choque, saindo correndo. Não era o Mudinho. O Mudinho costumava ficar aqui nessa pose exatamente igual o DT de Varginha. Vocês estão vendo alguma foto aqui atrás em comparação dos dois. É bem parecido mesmo. É uma hipótese plausível? É, não podemos negar isso. É plausível sim, porque o cara fica na mesma posição que o ET foi visto. Nunca foi visto um ET desse estilo aí por nenhum outro avistamento, só aqui? Não sei. É plausível? É. Mas a explicação que todo mundo aceita? Não. Tempos depois, o próprio Exército fez uma declaração pública com uma possível explicação. A conclusão deles de que elas teriam avistado apenas um rapaz da cidade que nasceu com alguns problemas de ordem orgânica e psíquica. Isso é uma conclusão de um dos setores. Mas é a explicação oficial do nosso exército sobre o caso Varginha. Alguns dizem que havia um avião Hércules dos Estados Unidos lá no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e que ele partiu alguns dias depois, levando tudo sobre o caso. Os fragmentos da nave, os corpos, os relatórios, tudo foi embora para os Estados Unidos. Os militares americanos estavam envolvidos. E o interessante é que o Brasil recebeu naquela época uma comitiva americana cheia de autoridades, como chefes da NASA, pessoas graúdas lá dos Estados Unidos. E firmaram um acordo de que um astronauta brasileiro seria enviado ao espaço. Será que foi uma troca? Eles pegariam essas coisas do ET, levariam lá para estudar, lá nos Estados Unidos, onde eles teriam mais recursos, essas coisas,
E em troca o Brasil faria história enviando seu primeiro astronauta para o espaço? Será, assombrados. Varginha explora a fama. É claro que Varginha, depois desse episódio, que tornou-se conhecido mundialmente, ia ficar famosa, a exemplo da cidade de Roswell lá nos Estados Unidos. E Varginha então resolveu explorar a fama, ela que não é boba nada. Os prefeitos de Varginha começaram a fazer então orelhões em forma de disco voador, inclusive fizeram uma linda caixa d'água na cidade, que tem o formato de disco voador e tem a iluminação toda bonita. E eles exploram esse lado, tudo lá do extraterrestre lá em Varginha. Inclusive eu quero ir lá um dia para ver esses pontos turísticos, que eu tô até aqui perto, né, em São José do Rio Preto, não é assim tão longe. Então quem sabe eu vou em Varginha ainda um dia, passo em frente ao terreno, né, que o terreno hoje ele tá murado, tá, gente? Ninguém sabe quem é o dono, mas ele tá murado ali e continua vago. O terreno onde as 3 adolescentes teriam visto ser extraterrestre continua vago. O lote apenas foi fechado com um muro para impedir o acesso. Mas 15 anos atrás, toda esta área era uma espécie de pasto com uma trilha por onde os moradores cortavam caminho. Conclusão. Aconteceu algo muito estranho em Varginha em janeiro de 1996. Provavelmente caiu a queda de um disco voador, a aparição aí de provavelmente os ocupantes desse disco voador que ficaram escondidos na floresta depois de uma semana foram vistos na cidade de Varginha, e depois mais alguns porque foram vistos no zoológico, animais morrendo, mortes misteriosas de soldados, ufólogos que tinham uma opinião depois mudam para outra, meninas que são abordadas por homens de preto prometendo finanças, coisas maravilhosas para mudar de opinião. Então alguma coisa aconteceu em Varginha. Foi extraterrestre? Aí é a grande questão. Não dá pra saber se foi extraterrestre ou não. Várias testemunhas dizem que sim. Parece que sim. Tudo indica que sim. Mas o Matheus aqui não pode cravar que sim, foram 2 ETs capturados. O que o Matheus está dizendo é que coisas estranhas aconteceram na cidade de Varginha naquele período. Sem dúvida nenhuma. Movimentação militar atípica. Tudo indica. Algo estranho aconteceu em Varginha. Mas eu não vou cravar que foi a captura de 2 seres extraterrestres. Ok, assombrados? Você, diante aí desses fatos que eu apresentei, pode tirar a sua própria conclusão. Assombrados, antes de finalizar, quer comprar o livro de Varginha, Toda a Verdade Revelada? Marco Antônio Petit? Muito mais detalhes do que eu falei aqui, muito mais explicações. Inclusive aqui ele fala que pode ter sido capturados 2 outros extraterrestres na tarde do dia 20. Que tinham caçadores militares ali atirando e saíram com 2 sacos nas costas. Mas ele fala que só uma pessoa disse isso pra ele, então por isso que ele não explora tanto no livro. E aqui ele vai contar com os detalhes do inquérito policial militar, por que a história dos ufólogos, os 2 lá mudarem a casaca, irem pro outro lado, essas coisas. Livro recomendado. Só tô com esse na loja, o outro eu vendi, tá? Então quem quiser corre lá, eu vou comprar mais depois, logicamente. E quem quiser comprar o ETzinho de Varginha, passe ele faz e manda pra você pelo correio. Combina com ele aqui na descrição, eu vou deixar o link aqui pra vocês falarem diretamente com ele, ok? Bonitinho, né? Assombrados, então é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixa a curtida se gostou e divulga para os seus amigos. Rumo aos 600 mil. Até mais! Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu.